Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo, né? Aqui pela nossa Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde. Você sabe a tradição do debate político e da discussão dos assuntos importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana. E claro, com temas específicos na área portuária, né? O desenvolvimento, o crescimento da nossa economia regional, a saúde, a educação, o meio ambiente, o transporte, segurança pública, os temas que a gente acompanha no nosso dia a dia e, claro, o espaço sempre aberto, democraticamente, aqui do ponto de vista, para a gente debater e discutir os assuntos de interesse nacional também, hein? Prepare-se, vamos preparar, porque parece que esse final de ano vai ser daqueles, hein? O dinheiro está acabando, não tem dinheiro nem para comprar cafezinho no governo federal, uma série de programas aí e de investimentos vão ser cortados, não há dúvida com relação a isso, e pior que tudo isso, né? A previsão orçamentária para 2020 já vem com praticamente 30% aí de cortes de A a Z, né? Os ministros já começaram a chiar, a reclamar, alguns deles vão pegar o boné e vão se mandar, né? Eu tenho a nítida impressão disso, o posto Ipiranga, Paulo Guedes, tem que nos explicar, né? Afinal de contas, o céu de brigadeiro que ele apontou depois da eleição e a partir da posse do presidente da República virou uma tempestade inusitável, né? Inusitada neste país, né? Lembrando que a gente tem sempre uma reprise aqui do Ponto de Vista e você confere aqui na Santa Cecília TV a partir das 8 da noite. O Augusto Capô de Casa, diretor aqui da nossa Santa Casa da Misericórdia, mais uma vez comparece, participa, colabora com a gente nesta edição. Tudo bem aí, Augusto? Tudo bem, Boturão, obrigado pelo depois tudo convite. que eu falei, nem tudo, né? Tá bem. Ontem o dólar deixou os mercados, e aí acabam os dias subsequentes sendo reflexo dessa instabilidade, né? O posto Ipiranga vai precisar ter muito frentista lá para dar retaguarda a tantas... E é interessante que você acompanha a parte de pesquisa, né? É muito fácil você cortar um investimento que eu acho que é fundamental e que foi o que mais, nesse primeiro momento, que mais vem sendo atingido, é a parte de pesquisas. Praticamente todos os setores de universidades que tinham recursos com bolsas para pesquisadores, incentivos, foram cortados, né? Então, me preocupa muito não só a realidade do dia a dia, mas também o futuro que nós estamos preparando para o país. Também conosco, com muito prazer nessa edição, voltando aqui ao programa, o Fabrício Pierdomênico, né, que tem um largo currículo aí na área portuária, foi diretor da Codesp, enfim, e atua já há um bom tempo como consultor portuário. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem. Boa Estamos tarde. Vivos, com saúde, tá? Estamos caminhando aí. Boa tarde, lutando. boa noite para quem está vendo a reprise. Agradecer o convite, Boturão, cumprimentar o Augusto, cumprimentar o Marcos. E o Marcos Santana, lá na ponta, sempre atento aí às redes sociais, claro, as transmissões nossas aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre importante aqui com a gente. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, apesar de tudo. Só complementando a ideia do Augusto, pesquisa científica, as consequências de você interromper o investimento em pesquisa científica é que você perde tudo. Porque você não retoma aquilo. A partir do momento que você interrompe, você não consegue o resultado final e todo aquele investimento que você já fez anteriormente, você perde completamente. É mais um reflexo aí da nossa gestão federal atual. Eu quero mandar um abraço especial à dona Aurelita Chagas e à dona Neiva do Céu, que ontem eu encontrei na rua, me mandaram um abraço. Pediram para mandar um abraço aqui no programa, acompanho quase todos os dias o programa. Um grande abraço, dona Neiva do Céu e dona Aurelita Chagas. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica e sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou então por e-mail. contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite sempre para você que está na reprise. Beijos aí para as duas nossos telespectadores citados. Aurelita, isso? Isso, Aurelita. Aurelita e Neiva, beijos para vocês, para todos aí, todas as mulheres, né, que nos acompanham, né? Sejam elas de que idade for, tá certo? E lembrando, a reprise às 8 da noite é aquele mantra de todos os dias, né? 2h30 da tarde acaba o programa ao vivo, às 8 da noite começa a reprise. Só Deus ou Jesus Cristo que podem imaginar o que pode acontecer nesse período na nossa confusa, conturbada República Brasileira, né?
Bom, uma série de assuntos importantes. Outra bomba, né? O STF acabou anulando a condenação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Ademir Bendini, né? Foi condenado pelo Sérgio Moro, primeira instância, em Curitiba, e pelo TRF também, né? E essa condenação foi anulada. A defesa do presidente Lula já pede aí igualdade de condições. Eu não sei se tem uma relação direta, sinceramente acho que não, mas evidentemente que abre espaço para se imaginar um monte de coisa, né, Augusto? Foi identificado um erro processual. Foi. Né? A defesa deveria ter se manifestado ao final e, na verdade, se manifestou antes dos acusadores. Né? Só vendo o processo todo do ex-presidente Lula para saber se há também essa... Eu não tenho conhecimento do processo, a parte técnica, né? Mas é importante deixar claro que a anulação se dá para um aspecto técnico. Exatamente. Né? A defesa do ex-presidente da Petrobras se manifestou, teve que se manifestar antes no processo, e o correto, tecnicamente, seria após o processo, após a acusação. O processo volta à primeira instância, portanto, começa de novo, o que não impede dele ser condenado, se houver entendimento assim daqueles que julgarem. Né? Mas tudo né, gera fumaça, né? E fogo, né? Tudo pega fogo no Brasil hoje, né? Pois é, e aí uma questão extremamente técnica, que eu nem tenho capacidade para opinar, porque eu não sou nem advogado, muito menos militante dessa área jurídica, acaba tomando uma dimensão enorme, em função de que já fico olhando de que estão querendo acabar com a Lava Jato. Não é isso. É uma questão extremamente técnica e que, com certeza, a área jurídica, esse pessoal que faz essa militância, pode muito melhor que eu dizer se o STF está correto ou não. Eu não quero aqui entrar no mérito se o STF errou ou não. E como é um colegiado, né, Boturão, significa que mais pessoas tiveram a mesma opinião e, portanto, deve ter alguma coisa de razão nisso. Até porque não vai dar para mudar a decisão do STF, não é? Quer dizer, é a Corte Suprema. A Corte Suprema, então, coube à defesa do acusado se manifestar e coube, no caso, ao Ministério Público se manifestar. Uma decisão do STF não dá para questionar. Eles identificaram, é uma questão... Na verdade, é um protocolo, né? Tem toda uma sequência lá, um fala primeiro, o outro fala depois. Uma questão técnica. Mas tem que dar parabéns ao advogado, né? Porque o advogado estuda, né, Marcos? O advogado estuda para defender os interesses do seu cliente. Né? Agora, Augusto... Aí está a clara representação de um advogado que foi buscar lá um detalhe técnico para absolver o seu cliente. Mas deixa aí transparecer uma possibilidade que eu acho que o Marcos Santana vai... Exatamente. Eu acho que aqui nenhum de nós aqui está gabaritado para falar tecnicamente sobre o acerto dessa decisão do Supremo, né? Mas eu acho que a gente que observa a cena política do Brasil, a gente percebe claramente que a maior parte das decisões do Supremo Tribunal, elas são contaminadas, sim, com a temperatura política do país, do dia em si, né? No caso específico dessa decisão de ontem, aí, o próprio ministro Gilmar Mendes, na hora de ele manifestar o seu voto, ele deu a sua fundamentação técnica, mas ele lembrou, durante o julgamento, mais um episódio do vazamento das conversas mantidas pelos procuradores da Lava Jato, em que eles... Da Vaza Jato, que divulgados pelo site Intercept, em que os procuradores ironizavam o falecimento da dona Marisa, né, a mulher do ex-presidente Lula, do neto dele, assim por diante, né? E aí falaram até das traições do Lula, essa coisa toda. E pior é que a procuradora assumiu, né? Porque ela veio se desculpar com então, esse é o ponto que eu ia chegar, Edgar Boturão. E o Gilmar Mendes, ele citou claramente no seu voto, ele deu a sua manifestação técnica, mas ele citou claramente o vazamento dessas informações. E o mais grave de tudo é o seguinte, que os procuradores, os envolvidos no modo geral, eles vinham tentando negar a veracidade, a autenticidade dessas gravações. E agora a procuradora... ela veio a público fazer um meia-culpa, né? Pedir desculpas ali. Então, quer dizer, esse episódio e vários outros episódios ali, cada vez mais eles demonstram ser verdadeiros, sim, né?
É curioso, né? Porque havia a contestação dessa coisa da Vaza Jato, do Intercept, se é verdade, se não é verdade, enfim. Quando o Intercept publicou aí essas posturas aí da família, com relação aos familiares do ex-presidente Lula, especialmente a dona Marisa Letícia, né? Que faleceu acho que em 2017, né? 2017, se não me engano, né? E uma série de citações que o Lula vai usar politicamente e tal, e que ela não morreu nada por causa da gente, ela morreu por causa das traições dele, que tinha não sei quantas amantes, e isso, mas aquilo foi falar. E a procuradora citada veio a público ontem e se desculpou, ou seja, ela assumiu que realmente tudo isso aconteceu. Que houve aquele diálogo, né? Era verdadeiro, verídico, né? Mas é um negócio também complexo, eu disse isso aqui, né? Nós estamos aqui conversando os 4 procuradores da Lava Jato, vem a notícia que a ex-primeira-dama teve parada cerebral confirmada pelos médicos, morreu, né? Faleceu, só estão esperando o coração parar. Aí, tudo bem, né? Eu vou conversar com o Augusto vai conversar com o Fabrício com o Tércio, somos os 4 e tal, aqui vamos chegar à conclusão, e o Lula vai usar isso politicamente, o que nós vamos fazer e tal, não sei o quê. Até aí eu acho normal esse tipo de diálogo. Só acho exagerado, né? Você dizer esse tipo de coisa, né? Que ele tinha não sei quantas amantes, que ela não sei se ela... Mas em que ambiente entre eles ali. Né? Veja, entre procuradores. Eu não estou defendendo a fala dos procuradores, isso é bem claro, tá certo? Mas veja só, nós temos que tomar cuidado com uma situação. A partir do momento que se vazam informações que foram trocadas de comentários, creio eu que seja num ambiente pessoal, não é? O que não pode, informações que interfiram no processo, como aconteceu, não é? Outros episódios também. O Moro dizer, faz isso, ou faz aquilo. Agora, comentário, se ele tinha amante, se ele não tinha amante, se ele usava peruca, não usava peruca, se ele... Eu acho que isso fica tão fora São comentários pessoais. Senão, daqui a pouco vão dizer que você fazer um comentário entre você e alguém pode estar tendo uma questão politicamente correta. Agora, Augusto, acho que o mais importante... Acho que o pessoal não. Agora, a partir do momento que as mensagens tinham um teor ligado diretamente à condição processual, eu condeno isso. Né? A partir do momento que o procurador ou a juíza tenham dito isso ou aquilo, né? O Moro se desculpou dizendo o seguinte, é normal que os advogados tenham lá... Conversa com o juiz. A audição, o pessoal chama auricular, né? Vai lá uma petição auricular, vai no juiz, conversa, explica, olha, tem essa postura. Eu acho que isso é até comum no judiciário brasileiro. Agora, o juiz, junto com o Ministério Público, dizer, não, olha, faça isso ou não faça aquilo, acho que isso é grave. Agora, Augusto, no caso comentários de... o Marcos o Marcos usa óculos, hein? Puxa vida, mas ele sem óculos fica melhor do que com óculos. Isso é um assunto pessoal, é uma conversa entre grupo de amigos. Não vejo Agora, problema. Augusto, desse diálogo, né? Dessa conversa vazada ontem, acho que tem 2 coisas muito problemáticas aí. Primeiro, é que demonstra uma animosidade pessoal dos procuradores. Eles partiram para o lado pessoal contra o presidente Lula, né? Não só a questão processual. Outra coisa que a gente acabou de falar aqui... Mas aí eu devolvo para você. O advogado do Lula também, o Zanin, também tinha uma postura, em alguns momentos, de enfrentamento e que talvez tenha criado essa animosidade. Então, veja, eu não vou questionar... A lei deve ser seguida, da mesma forma como o ex-presidente da Petrobras se aproveitou, né, da lei para dizer, olha, está errado, vamos começar do zero, é um direito que ele tem, é um direito constitucional. Penso eu que a gente não pode usar conversas informais para desprestigiar esse ou aquele personagem. O que não pode, como eu disse, mensagens, e houveram essas mensagens... a respeito da condução do processo. Então, esse ponto que eu ia chegar, que, por exemplo, assim, ao mesmo tempo de que a postura é muito forte em relação ao ex-presidente Lula, não é tão forte assim com relação a outros acusados a outros episódios. Por exemplo, as gravações mostram isso daí, de que o setor financeiro foi poupado. É verdade. Os bancos foram poupados. O celular do Eduardo Cunha deixou de ser periciado. Além de provas importantes, impediria que o processo fosse ao Supremo, que envolveria gente com foro privilegiado. Quer dizer, então esse direcionamento, essa escolha parcial de quem vai investigar, quem não vai, isso que é muito preocupante. E o caso do Bendini, me parece, né, o Fabrício também, que deixa claro
eu pensei que o Santana fosse citar esse ponto, mas essa sanha, né? Esse desespero aí da República de Curitiba em condenar, né? Exato. Isso, pelo menos, é o que me passa, Você a sabe impressão que me passa. o que me chocou mais do que foi lido, que eu não vou entrar nem no mérito se isso foi hackeado ou não, enfim. Eu entendo que eles são promotores públicos, eles não são pessoas comuns, não é meu vizinho de boteco que eu posso trocar mensagem com ele. Eles estão à frente da mais importante operação de combate à corrupção nesse país. Eles não estão numa roda de amigos, sim de profissionais. Tem que ser exemplares. E não é uma roda de amigos. Eles podem até ser amigos, mas o que estava sendo tratado nesses grupos era algo sério. Eram trocas de informações a respeito de processos, muitos deles sigilosos, inclusive com o sigilo de justiça. O que é grave. Então, assim, o que mais me... Até eu não me espanto, mas o que me espanta é que, tanto quanto... Eu lembro bem, quando a esposa do FHC faleceu, o filho do ACM faleceu e a própria Marisa Letícia faleceu, eu vi pessoas que eram ditas inimigas dando uma trégua. É lógico. Tendo compaixão. A respeito. O abraço do Fernando Henrique Cardoso ao Lula de solidariedade no momento de dor, em que você está perdendo um ente querido. Isso mostra que não podemos tratar as pessoas que estão como inimigas. O que mais grave não foi nem a Letícia, como foi inimigas. o Neto. O Neto foi uma coisa... As redes sociais, né? As redes sociais, as pessoas desejando, né, o mal a uma criança, realmente isso, eu concordo com você. Isso é uma doença extrapola social. Qualquer tipo de... Nós chegamos a um momento do debate político em que a racionalidade foi absolutamente descartada. Existe aí uma sanha de quero o meu inimigo morto. Tudo de mal que pode acontecer com o meu inimigo é bom para mim. Isso não é possível. Há que se ter um pouco de humanidade. Ou a gente vai virar... ou então a gente vai acabar virando aquele soldado nazista que levava os judeus para Auschwitz e dizendo, estou cumprindo ordens, tudo pelo povo alemão. Não é assim. Claro que não. Não é assim. É preciso se colocar a gente não pode perder a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, de entender a dor da outra pessoa, de entender de que somos todos iguais. E que, apesar da diversidade, da divergência, melhor dizendo, não se pode... Há um limite para tudo. Há um limite que é o limite da humanidade. Sem dúvida. Ser humano. O Bendini foi condenado antes do Lula, né? Me parece. Acho que antes do Lula. Antes do Lula, né? Isso, veja bem, essa anulação dessa sentença, ela tem um simbolismo extraordinário, porque é mais uma porrada na cabeça do atual ministro e juiz Sérgio Moro, né? Ele teria dado uma sentença, como lembrou bem o Augusto aqui, o Fabrício, né? Estamos falando sobre isso, uma questão técnica que um juiz jamais poderia deixar passar, né? A fala da defesa após a acusação, e ele... Calma, gente. Eu me assustei agora. Fica tranquilo, que tá tudo em pé aqui, tá bom? Um barulho, cai um lenço aqui. E mostra claramente, né, que havia uma coisa, essa sanha aí por prisão, por condenação, enfim, para chegar finalmente lá no ex-presidente, que tem culpa no cartório, já falei aqui 1 milhão de vezes, é responsável pela questão do apartamento, pelas obras do sítio lá da Atibaia. Eu não tenho dúvida a respeito disso de forma nenhuma. A minha dúvida continua sendo, né, a caneta pesada do Sérgio Moro, 9 anos e, sei lá, 8 meses, uma coisa assim. Né? Agora, Edgar, 6 meses atrás o Supremo tomaria essa decisão? Acho que não. Acho que a questão política está pesando. Acho que a postura do presidente da República é absolutamente caótica. Eu escrevo isso de forma no Jornal da Orla equivocada, hoje, né? Veja, ele podia até não tomar essa posição. Sim. De forma equivocada. Se existe lá... Tecnicamente. Sim, então, claro, senão não precisava você ter o processo, não é, que deve ser seguido, e creio eu que deva ser igual para todos. Não? Sem dúvida nenhuma. Bom, nos preocupa muito a questão orçamentária do país, né? Nós estamos acompanhando aí as informações todas que vêm aí do Palácio do Planalto, vem aí do Ministério da Economia, tal, do Posto Ipiranga. O Posto Ipiranga, acho que está
Sobrou uma bomba lá, acho só, né? Porque o resto já fechou tudo ali, né? No Paulo Guedes, evidentemente. O posto Ipiranga continua forte aí, né? O grupo Ipiranga, né? Sem dúvida nenhuma, pelo Brasil, né? Agora, a figura do Paulo Guedes, eu acho que ele está por um fio de cabelo, né, amigo? Porque, veja, o dinheiro acabou, né? Segundo consta, né? Programa disso, programa daquilo, programa para não sei o quê, incentivo a isso, incentivo aquilo. Vai parar tudo agora no mês de setembro. Não sei como é que vão fazer, de onde vão tirar dinheiro, e o orçamento para 2020, absolutamente comprometido, 30% de corte linear, né? O Fabrício é um especialista em finanças também, o Augusto luta diariamente lá na Santa Casa da Misericórdia, né? Com questão orçamentária, verbo, que dá para fazer, o que não dá para fazer, aquela coisa, né? Cobre o peito, descobre o pé, enfim, vamos discutir um pouco isso daqui a pouco, depois do intervalo, já. Muito bom, sequência aqui do nosso ponto de vista, Augusto Capô de Casa com a gente, Fabrício Perdomênico, Marcos Santana atento aí às redes sociais e a preocupação do país inteiro, eu acho, nesse momento, eu sempre disse que a prioridade zero do presidente da República, do governo Bolsonaro, tinha que ser a economia, né? Todo o resto viria com certeza, né, na esteira aí, de uma melhora na economia, um respiro para todo mundo, né, uma luz aí no final do túnel, mas infelizmente não foi isso que se viu. E agora vem essa situação grave, o dinheiro acabando, né, Fabrício? E essa previsão orçamentária caótica para 2020. Na verdade, o que está existindo é que existe um compromisso de um superávit orçamentário. Então, ele não quer gastar. Orçamento tem. Tem, né? A grana também tem. Exatamente. É a tomada de decisão de gastar ou não. Então, esse que é o dilema do Paulo Guedes. Se vai gastar, se vai abrir o orçamento para cobrir as despesas de setembro, outubro, novembro, dezembro, ou se vai continuar rígido na sua intenção em cumprir as suas metas. No final vai resolver. É evidente que o país não vai parar. Não. Você não vai deixar de pagar a folha do funcionário público para parar, para não ter ou aula, ou atendimento, enfim. Mas mostra que o que fizeram, e isso houve uma tentativa, um pouco antes do impeachment da Dilma, não sei se vocês lembram, o Congresso fez uma série de leis para engessar o orçamento. As pautas bombas. Certo? Que ela até falava, era pauta bomba. Só que pau que bate Chico, bate Francisco. Na ideia de que talvez o PT fosse perpetuar, eles quiseram criar uma série de legislações para engessar a gestão do orçamento. Agora está nisso. Herdaram isso. Então, não pode se emitir título da dívida pública para cobrir mais déficit, só investimento. Ok. Mas agora tem um problema de despesa operacional. Vai fazer como? Então, assim, o Paulo Guedes vai ter que dizer para o país o que ele vai fazer, se ele vai cumprir ou não a meta, se ele vai abrir mão da meta para o orçamento poder dar uma respirada e a máquina pública não parar. Bom, nós já temos aí o ministro da Justiça, né, Segurança Pública, Sérgio Moro, ficou o primeiro a levantar o dedinho, né? Falou, isso não dá, né? Não tenho como trabalhar e fazer segurança e fazer o ministério andar se eu tiver 30% de corte no meu orçamento. Evidentemente que a saúde vai reclamar, a educação, enfim, né? E a saúde dói no bolso, né, Augusto? Você tem... Qual a preocupação que você tem lá com uma notícia dessa? Nós já estamos, né? Nós temos já um déficit mensal do SUS, proveniente dos atendimentos SUS. E você tem vários aspectos. Primeiro, uma tabela SUS defasada de forma aviltante e que, com essas oscilações do dólar, impactam muito mais, porque você tem parte de MATMED baseado no dólar. Então, você não consegue segurar. Você já tem uma tabela defasada, então hoje você está pagando para fazer o atendimento do SUS. Se a tabela do SUS fosse atualizada, você teria um impacto menor. A regra do SUS prevê que a instituição que atender alta complexidade, ela deve receber o que ela atende acima do teto. Hoje não está havendo esse repasse. Então, isso acaba restringindo os atendimentos. Porque... Mas com essa notícia aí de corte de verba, de corte orçamentário, eu acho que a expectativa de um reajuste para a tabela SUS vai para o buraco, né? Acabou. As Santas Casas tiveram, há um mês atrás, 40 dias atrás, o evento da Confederação
Nacional das Santas Casas, onde havia um compromisso do ministro de rediscutir isso, já vai arquivar, né? O que me preocupa, eu discordo do Fabrício, né? Eu não acho que exista o orçamento para ser... Tem uma expressão, o Marcos Santana já deve ter feito algum texto sobre isso, né? Que a peça orçamentária ela é fictícia, né? Você faz a peça orçamentária, no poder público ela é fictícia. Eu não sei se o país tem esse orçamento exequível. Eu acho que ele vai ter que gerar títulos da dívida pública para poder se manter. Não acho que vá afetar diretamente a Folha, porque a Folha é uma questão constitucional que é difícil desse enfrentamento. O que eles vão fazer? Cortar todo o resto. E aí impacta onde? Em verbas adicionais para a saúde, em verbas na área da educação, em verba em programas sociais, verbas que ele vai lá e corta na educação, ele vai lá e fecha a torneira. Infraestrutura. Caótica, né? Né? Salário, vai continuar todo mundo recebendo salário. Agora, o país corre o risco, né? E eu concordo com ele quando... Essa é uma tática do Guedes, essa é uma tática do Guedes, né? Ele está prevendo aí um número, ele quer alcançar um número e já se preparar para o ano que vem. Eu não sei, é difícil a gente se colocar no lugar dele, né? Porque é um cargo importante, um cargo que tem uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que ele não pensa tanto no social. Eu acho que não pensa nada no social. O governo Bolsonaro não tem uma visão do aspecto social. Eu não vejo nenhuma entrevista do Bolsonaro, em nenhum discurso do Bolsonaro, uma preocupação com o social. Eu não vi um programa para combater o desemprego, pelo contrário. Minimizar o problema da pessoa que mora em lugares insalubres. Enfim. Né? As filas intermináveis nos hospitais públicos. Você acompanha as entrevistas. É um horror, né? As entrevistas são realmente ruins, não é? Então, se fala muito da fofoca do dia, né? Eu acho que isso é muito ruim para o país. O país precisa avançar. Para isso, nós precisamos ter um líder que tenha uma visão de horizonte. Não. O Augusto falou que parece que é uma tática, né, do Paulo Guedes de colocar o bode na sala para depois retirá-lo, né? Penso eu. E aí é uma maneira que eu acredito de ele pressionar, primeiro, a aprovação dessas reformas, né, as balas de prata, né, que agora ele está falando também da reforma tributária, depois da reforma previdenciária, e outro programa que ele aposta bastante é o de privatização, né? Uma verdadeira Black Friday do patrimônio nacional, né? Ele já falou várias vezes, se ele puder, ele vende tudo, praticamente tudo. Mas aí a gente tem que ter muito cuidado quando fala de privatização, estatização. Por exemplo, os Correios, né? Os Correios já foi uma empresa pública, foi envolvida em vários escândalos de corrupção, é verdade. A gestão em si dos Correios é muito questionável. O loteamento de político, de vários cargos de importância, quando você devia ter um especialista, você tem um apadrinhado ali que acaba tomando decisões erradas, acaba fazendo contratos equivocados, mas a gente não pode perder de vista que os Correios, ele vem sofrendo uma campanha muito forte de descrédito, né? Porque é um segmento muito importante do ponto de vista econômico. Ao mesmo tempo, nos últimos, acho que 3 ou 4 anos, ao mesmo tempo que o número de entregas... Agora, essa questão de entregar carta, isso é coisa do passado. Agora, o viés estratégico dos Correios é a entrega de encomendas, né? Ainda mais num cenário que temos um comércio eletrônico muito forte e uma tendência muito grande para aumentar. Então, vejam vocês, nos últimos, acho que 3 ou 4 anos, o número de entregas pelos Correios aumentaram 3 vezes, e o número de funcionários diminuiu para 1/3. Hoje nós temos 1/3 dos funcionários que havia antes nos Correios. E o serviço aumentou. Nesse cenário aí, temos grandes empresas internacionais, a FedEx, a FedEx tem uma outra lá, que estão de olho nesse mercado muito promissor. Então, quando a gente fala de privatização, nós temos que ter muito cuidado para não poder vender empresas que são estratégicas a preço de banana. Por falar em privatização, né, o governo listou aí uma série de empresas, né? E a Codesp está nessa, né? O Fabrício apareceu lá acompanhado do Estado de São Paulo, que deverá ser privatizada. Aí fica a dúvida de todo mundo aqui,
como é que vai ser feita essa privatização? A empresa será retalhada? Cada um compra uma parte, sei lá o que vai acontecer. Como é que a empresa que tiver interesse na Codesp, ou empresas que tenham interesse na Codesp, vão fazer com o quadro de funcionários da Codesp? Enfim, você tem alguma visão, alguma informação sobre isso aí, não? Primeiro, assim, foi qualificado pelo PPI, então significa que vai estudar a forma, né? Você tem várias formas de desestatização da Codesp. Até a própria privatização, que não está descartado. Você pode privatizá-la, como pode desestatizá-la. As formas de desestatização seria a concessão cheia, pura. Uma empresa assume as funções da Codesp e vai tocar ela como privada agora, não mais como uma empresa pública, ou por meio de venda de ações. Isso não está claro ainda, né? O que a gente discute, tá? Primeiro, que modelo é o melhor modelo? Porque o país tem 34 portos públicos. Então, assim, todos eles são iguais? Não são iguais. É preciso que, para alguns portos, você vai ter um modelo e para outros portos vai ter outro. Nossa. O que eu sempre estou alertando, viu, Boturão? O que eu estou sempre alertando? Nos maiores portos do Brasil, os portos públicos, Paranaguá, Santos, Rio Grande, Suape, Rio de Janeiro, nós temos um modelo em que a operação portuária, há mais de 20 anos, já está na mão do privado. Sim, né? Então, a operação portuária, que é o filé mignon do negócio portuário, não há que se falar nem de desestatização nem de privatização. Ele já está cedido para a iniciativa privada por meio de arrendamento de áreas portuárias. Ponto. Então, o que se está falando? É da administração do porto. Para quem não conhece uma administração de porto, todos conhecem shopping. Imagina o seguinte, você tem o shopping e tem as lojinhas. O shopping é do governo, as lojinhas hoje já estão na mão da iniciativa privada. O que está se discutindo é quem toma conta do shopping. Se vai ser e vai continuar sendo o governo ou se vai ser um ente privado. O que eu tenho dito é possível se tornar a Codesp eficiente sem que se abra mão da autoridade portuária pública? Sim, é possível. Qual é o maior gargalo da autoridade portuária pública? O que não funciona a Codesp ou qualquer porto público na mão de um ente público? É a velocidade de tomada de ação quando precisa, por exemplo, fazer uma obra de dragagem. Vamos pegar a dragagem porque ela é bastante simbólica. A Codesp precisa contratar uma empresa privada para fazer a obra de dragagem, já que ela não pode fazer ela própria, ela não tem equipamento, e é um processo licitatório, que às vezes dá certo, às vezes dá errado, as empresas brigam, judicializam e tal. O fato é, por exemplo, no poder público é essa questão dessa novela, né? Exato. Então, precisa-se ter mais rapidez. Em compensação, o terminal quebra um equipamento, ela conserta na hora. Vai lá, pega o telefone. Quem é que conserta? Esse? Então vem aqui, conserta e acabou. Então você tem dois entes no mesmo espaço físico, um com uma velocidade incrível e o outro demorada. O que pega? Então nós estamos falando o seguinte, a zeladoria de um porto público hoje é o maior gargalo, é o maior caminho crítico para se ter uma operação eficiente, para se ter um porto eficiente. Por que não pensar em fazer, aí sim, uma concessão da zeladoria, permanecendo a autoridade pública, autoridade portuária pública, que ela seria a fiscal dessa zeladoria, uma PPP administrativa, então, portanto, a Codesp continuaria arrecadando a tarifa, continuaria sendo autoridade portuária, mas enxuta, menor, tá? E a zeladoria, uma empresa fazendo toda a zeladoria do porto. Isso é possível, já foi feito em saneamento, já foi feito em outros setores em que o setor público prestava serviço e que foi substituído por esse modelo. Eu acho que pode ser por aí o caminho, principalmente nos portos que têm arrendamentos. No porto, por exemplo, como São Sebastião, que não tem arrendamento, nada contra uma concessão cheia. Quem ganhar faz a operação e a autoridade portuária. Toca a vida. Agora, numa concessão, num porto que tem arrendamento, você tem entes privados em que você precisa ter uma autoridade pública sobre esses entes privados para garantir que o interesse público permaneça. Eu acho que abrir mão da autoridade portuária pública seria um equívoco. Muito bem. Será que teremos muitos interessados aí
Depende do modelo, Boturão. Por exemplo... Desculpa me interromper, mas esse modelo que o presidente da CODESP defende, que é abrir o capital societário da empresa, de modo que não tenha uma única pessoa mandando, mas uma gestão profissional e os acionistas controlando o resultado da empresa. A pergunta é, vai vender, se for vender mais do que 51% das ações, ela deixa de ser uma estatal, porque o controle passa. Agora, esse controle vai para a mão de quem? Quem será o presidente do conselho de administração? Como será a gestão de uma empresa em que tem 51% de ações na mão do ente privado e 49% na mão do poder público? Então, eu não vejo, eu não entendo como... o problema é, eu preciso que a CODESP ou qualquer porto público possa ter velocidade de ação para resolver os problemas, principalmente de zeladoria. Porque o problema de gestão é muito fácil também, é muito fácil de a gente solucionar. Basta, por exemplo, a atual gestão da CODESP é extremamente profissional. Sim. São técnicos que vieram do mercado, portanto, não há que se falar de eles não servem porque foram indicados e estão lá como um ente privado, como um ente público. Não, são competentes, são experientes, são do mercado. Então, é possível se ter uma gestão profissional mesmo numa empresa pública. Não acho que essa tenha que ser a discussão só. Tem que ser, sim, a forma de não perder a autoridade pública dentro do porto. O porto é fronteira, gente. O porto não existe benchmark no mundo. Tem alguns portos na Austrália, um outro na Nova Zelândia, que não podemos nem considerar como benchmark. Então, por que os portos europeus funcionam bem sendo públicos? Por que os americanos funcionam bem sendo públicos? Por que os chineses funcionam bem sendo público? Só para ter uma ideia, saiu o ranking agora de terminal de container, de movimentação de container. Dos 10 maiores portos em movimentação de container do mundo, dos 10 primeiros, todos são 7 são chineses. Não, são chineses. Públicos e chineses. Públicos e chineses. E os 10 são públicos. Os 10 são públicos, mas 7 são chineses. Pô, como é que os caras... Lá é comunista, lá é estatal, lá é o cacete A4 e funciona. E são os 7 maiores do mundo. Então, entre os 10, dos 10, 7 são chineses. Então, esse modelo, é que eu digo, o Brasil pode ter uma mescla, eu não demonizo a gestão pública. Só acho que precisa ter caminhos inteligentes. Não precisa inventar a roda para a gente ter uma gestão mais eficiente nos portos públicos. Pois não, Augusto? Eu sou acionista da CODESP, acompanho o trabalho do Fabrício. É que no final, quando ele toca no ranking dos principais portos, se afina com o meu pensamento. O Marco Santana colocou das privatizações ou tirar as empresas do poder... Desestatizações, né? Tirar as empresas do poder do Estado, mas, na verdade, penso eu que a estratégia de um país se dá em áreas que o país tenha o domínio. A área portuária, o país tem que ter domínio. É o canal de entrada das exportações, das importações, é ali que você vai ter um controle. No caso da CODESP, hoje ela administra os terminais privados e principalmente a zeladoria, ela coordena ou controla e o canal, que acho que é o grande desafio. Que são a zeladoria, desde que não seja o que já foi no passado, de empresas que não atendiam adequadamente às necessidades, e seja o da dragagem. Nós vimos aí uma novela da dragagem por vários anos, o que dificultou muito a manutenção do canal. Creio eu que o porto deva ser mais de 50% público. Eu não concordo com um porto privatizado como nós temos hoje, com os terminais tomando conta. Porque você tem algumas áreas que são estratégicas, você tem o domínio de determinadas empresas que, se outra pequena empresa precisar fazer uma operação, ela depende daquele seu principal concorrente. A partir do momento que o cais é público, a condição de exportação, de importação fica igual. Por que existe o trabalhador avulso? Por que existiu por tanto tempo o trabalhador avulso? Porque o porto era público. O operador, você tinha um navio, o operador
contratava aquela mão de obra de acordo com a necessidade que ele tinha de atracação. Então, olha, esse mês eu vou ter um navio, 2, enfim. Depois que a Codesp privatizou determinados terminais, uma das ações em seguida foi acabar com o trabalhador avulso, né? Aos poucos as empresas disseram assim, olha, eu não preciso ter a estiva avulsa, eu posso ter a estiva. Começou lá na Cosipa, quando os mineiros compraram a Cosipa, compraram de olho no porto que lá existia. Minas agora, né? Os Minas, e no porto que lá existia, e foi a primeira operação que utilizou estivador contratado, né? E que hoje... Próprio, né? Mão de obra própria, né? Mão de obra própria. Então, veja, penso que você pode ter terminais privados, é natural, mas o escopo desse formato que nós temos aí, de um canal com áreas administradas pela Codesp, por isso que se fala porto organizado, né? Eu não sei, o Fabrício pode me corrigir, a Embraport, salvo engano, não faz parte a antiga Embraport não faz parte do porto organizado. Faz parte. Agora faz parte. Ainda faz parte. Pode ser que na nova versão da poligonal ela seja retirada, mas hoje faz parte. No começo havia essa discussão dela não estar integrada. Sempre fez parte. Sempre fez parte do porto organizado. No começo eu acompanhei discussões onde a Embraport questionava se ela fazia parte ou não do porto organizado, até porque ela está numa área mais fora do canal. Então, acho que se nós formos discutir a questão da Codesp e ela deixar de existir, pelo menos de forma pública, eu acho que aí nós vamos perder o controle total das importações e exportações. Um break mais, voltamos já, inclusive para falar ainda da questão portuária, né? Uma nova operação aconteceu nesta terça-feira, né? Aqui no Porto de Santos. A chefe, é uma mulher, né? Chefe do tráfico está... aqui no Porto de Santos está foragida. Alguém sabe quem é, não? Intervalo, voltamos já. Pois é, como eu falava antes do break, né, a gente teve aí mais uma operação, mais uma vez, né, o Porto de Santos, a área portuária, enfim, nas páginas policiais do Brasil e do mundo, né? Uma das maiores operações da história da Polícia Federal em relação ao tráfico internacional de cocaína nos portos brasileiros foi deflagrada ontem, terça-feira, aqui no Porto de Santos, especialmente em Guarujá, né? Lá de Guarujá. 12 presos, né? E a mulher que é acusada de ser a líder da organização está foragida, não é? Em Guarujá, a nossa margem esquerda, né, aqui do Porto, passou e ainda pode estar escondida por lá ainda, e ela que é considerada, atenção, hein, pela Polícia Federal, a primeira-dama brasileira do narcotráfico internacional. Sabe como chama a cidadã? Carine de Oliveira Campos, né? Aliás, o que o Porto Santos aparece nas páginas policiais é uma grandeza, né, Fabrício? É uma coisa incrível, né? Ele é o maior do país, não tem jeito, né? É o que mais exporta, é o principal porto do nosso país e do nosso comércio exterior. Então, pela frequência de navios que tem, evidentemente o Porto de Santos consegue cobrir 100% do planeta. Tem rota marítima para 100% dos mercados mundiais. Então, é natural o interesse do narcotráfico em de alguma forma, aproveitar dessa capilaridade que o Porto Santos tem para poder exportar os seus produtos. Agora, a Polícia Federal e a Polícia Civil vêm atuando aí fortemente, né? Por enquanto, porque vão cortar tudo, daqui a pouco não sobra mais nada, né? Mas são operações aí que a gente via e tal, e mais espaçadamente, né? Hoje em dia é uma por semana, né? É incrível, né? Eu acho que me preocupa muito a condição econômica do país, porque reflete em todas essas questões, claro. Né? Como disse o Sérgio Moro. Isso realmente eu acho que nós temos que ter uma atenção muito grande, porque não sei se nós teremos agora, ainda mais agora que o presidente está brigando com a Polícia Federal, pode criar um desânimo, né? Um desestímulo. Não sei se isso acaba contaminando aos integrantes, mas, enfim, as ações que a Polícia Federal vem fazendo, não só no Porto de Santos, em outras regiões, têm sido muito, muito efetivas, né? Mas não é verdade? O número de atuações aí da Polícia Federal, as operações que vêm sendo deflagradas aqui no nosso porto, cresceram assustadoramente. E realmente o Augusto tem razão, é mais uma preocupação nessa previsão de cortes orçamentários para 2020.
E uma participação importante da Receita Federal, no rastreamento Também, sempre, do né? dinheiro, a fiscalização das empresas de fachada. O pessoal vê muito a operação propriamente, a operação física, né? Mas as apreensões, as prisões, enfim. Mas se não fosse a Receita Federal, isso não aconteceria. Mas o Marcos estava comentando no início a questão da reforma tributária, eu até ia comentar. O que mais me chama a atenção é o contraditório, né? Então vem o presidente da República e diz o seguinte: não, nós não vamos ter CPMF. E aí vai lá o Marcos Sintra, nós falamos aqui na semana passada, e vem o Marcos Sintra e diz: não, vai ter um imposto. Se vai chamar CPMF, se não vai chamar CPMF, a questão não é essa. O formato, a ideia, né? O Bolsonaro diz assim: olha, isso vai prejudicar a economia. O Marcos Sintra, ao contrário, vai fortalecer, vai incentivar. Isso é ruim, porque você fala, veja, afinal, né? Quem é que o camarada que está lá, que é secretário, deve estar despendendo tempo nesse projeto. Não é possível que ele vá a todo lugar e defenda um imposto único, não é? Ele deve estar pondo gente para estudar, não é uma coisa simples, né? Tem todo um tempo de preparação, claro, de análise. Maturação São da funcionários coisa, do Estado, da União, que estão estudando. E aí o presidente vem na saída dele de manhã. O tiozão do churrasco. Como? O tiozão do churrasco vem lá e dá o churrasco vem lá e... Eu não consigo entender isso, porque penso que o Bolsonaro deveria ligar para o Marcos Sintra, ou ligar para o Guedes e falar: olha, fala para ele, eu não quero mais falar nesse assunto. Mas ele fala isso num dia, no dia seguinte o Marcos Sintra diz: não, vai ter um imposto único, vai ser em cima das operações, vai ser mais fácil. Dias atrás, aí 2, 3 dias atrás, eu vi uma entrevista dele, ele explicando tecnicamente como é que vai ser o imposto, como é que vai incidir, o que vai ser bom, o que não vai... Eu fiquei pensando, falando, não é possível, eles não estão falando do mesmo país, né? Deve ser, um é presidente de um país e o outro deve ser ele secretário... terceirizou, né, toda a estrutura do país, o Bolsonaro terceirizou, entregou na mão do Paulo Guedes. Falou, quem manda é ele é que sabe de tudo isso aí. Então eu acho que ele deixa essas coisas seguirem para ver a repercussão que a coisa dá, concorda? Pode ser. Se vier muita lambada, muita porrada, ele vem lá, vai no cercadinho. Eu falei de manhã, desde o início. Beija bem e tal, eu já conversei com ele que isso não pode e tal, não sei o quê. Acho que é mais ou menos isso que se vê, né, Fabrício? Fica fazendo um processo de ensaio e erro, né? O que colar, colou, toca firme. Mas eles fizeram recentemente, num dos projetos que foi encaminhado, ele admitiu, o nosso pessoal errou lá, como se você mandar um projeto para a Câmara manda um ofício lá para o Boturão, né? Não é um simples ofício. Me enganei, não posso ir na quarta, eu vou na quinta, foi errado. Aí tudo bem, a gente conserta aqui na hora, não tem problema. Vem outro convidado. Mas um projeto na Câmara, que vai mudar a economia, que vai... Não, nós erramos lá, mas já estamos acertando. Como o projeto do decreto das armas, lembra? Foi que entrava metralhadora, ponto .40, e depois, fuzil. Salvo engano, foi das terras indígenas também, que tinha um erro lá. Tal. Quer dizer, o cara que está escrevendo esses projetos... E você sabe que no gabinete da presidência você tem dois... O Fabrício conhece melhor do que eu, o Fabrício tem experiência não só técnica, mas política também. Você tem o gabinete do veto. Não é isso, Fabrício? Tem um gabinete lá do veto, quando um projeto ele é estudado para eventualmente haver o veto, se interfere no país, vai trazer algum prejuízo. Você tem lá o camarada que estuda e orienta, orienta o presidente. Presidente, esse projeto aqui o senhor tem que votar os artigos tais, porque é inconstitucional ou não. Como tem o gabinete que recebe os projetos, analisa para, esse projeto está 100%, manda para a Câmara. Quer dizer, não é um cara que faz nas coxas e remete. Então, quando eu vejo a todo momento o projeto errado, mandamos um projeto errado, isso penso eu que é grave, não é? Penso eu que é grave. Pois não, Santana. O Uriel Vilas Boas acompanha a gente, que ele pergunta para o Fabrício, quando teremos um porto controlado pelo município e não por interesses de fora? E aí depois ele lembra aqui, ele pergunta, né, que países europeus do primeiro mundo são os destinos das drogas apreendidas nos portos brasileiros. Lá não tem policiamento? O Uriel vai se decepcionar com a resposta do Fabrício, hein, com relação ao Porto Municipal. Esse é um debate que, Uriel, meu abraço, meu respeito. Mr. Cidadania, Uriel Vilas Boas. Assim, Uriel, faz tempo que eu não discuto mais e não quero discutir se
quem indica o diretor do porto é o prefeito, o governador ou o presidente, porque é disso que nós estamos discutindo. Quando a gente discute apenas e tão somente a municipalização de um porto ou a estadualização, é isso que nós estamos... O que tem que ser discutido é uma outra forma. E o pior que não é inventar a roda já estava inventada, jogar ela fora, que é criar mecanismos para que a comunidade local, trabalhador, empresário, tomador de serviço, tenha voz e possa participar da tomada de decisão dos destinos do porto. Isso, para mim, é municipalizar o debate, é regionalizar o debate. E não simplesmente dizer que é o prefeito que vai indicar os diretores do porto. Lá, quando existia a Lei 8.630, o Conselho de Autoridade Portuária era essa instância. Lá estava reunido o bloco dos trabalhadores, estava reunido o bloco dos usuários, o bloco dos prestadores de serviço e o bloco do governo, cada um com um voto, cada bloco com um voto e com poderes para tomar decisões. Por exemplo, o plano diretor do porto era quem aprovava era essa instância, era esse conselho. O orçamento da Codesp era discutido nesse conselho. A tarifa do porto era aprovada por esse conselho. Então, e ali eu participei, seja como membro durante 5 anos do CAP de Santos e depois como presidente no CAP do Porto de Fortaleza. Eu te digo que lá verdadeiramente é onde acontece e acontecia o debate regional, local, em que os atores tomavam rumo do destino do porto. O resto é saber quem nomeia. Isso não me interessa. Se é o presidente da República ou o prefeito que nomeia, não me interessa. Me interessa é que o debate possa ser realizado no seu local. O porto possa ter instância em que todos os atores que são presentes no porto possam ser ouvidos. Olha, uma preocupação grande, nós tentamos discutir aqui com o Beto Mansur na segunda-feira, né? O Beto que é absolutamente entrosado com o governo, com todos os ministérios, enfim, é um empresário hoje do agronegócio, enfim, né? Olha aqui, as queimadas, diz aqui o Correio Brasiliense, não é o Pasquim da esquina, tá certo? É o Correio Brasiliense, diz o seguinte: as queimadas da Amazônia fizeram com que a compra do couro brasileiro fosse suspensa por ao menos 18 marcas de roupas e calçados internacionais. Aí cita aqui Kipling, Timberland, Vans, The North Face, como alguns exemplos, né? A informação foi passada nessa terça-feira, ontem, portanto, pelo Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil. Quer dizer, rapidamente assim já houve repercussão por conta dessa questão ambiental? O consumidor lá de fora, ele é muito sensível a isso. É muito rápido depois que existe. Isso tomou uma proporção internacional, né? Com personalidades divulgando isso de forma muito... Não é uma notícia que está sendo discutida só aqui no Brasil. Depois que tem as redes sociais, você criar um grupo para boicotar produtos, seja lá qual for, é muito rápido. Isso é tão rápido quanto uma queimada na Amazônia. Queima e provoca prejuízos absurdos. Isso só mostra a forma amadora como o país está tratando esse assunto. É de um amadorismo absurdo e com reflexo na nossa economia presente e futura mais absurdas ainda. Isso é só o começo, Boturão. Isso é só o começo. Boicotar produtos brasileiros, porque o couro pode estar sendo produzido na Amazônia, onde está sendo queimada e destruída. Estão contentes? Então, agora pega aquele produtor, felizes, né? Pega o produtor do agronegócio, que é correto, é sério, produz a sua soja, produz o seu milho. Demorou 10 anos para conseguir a certificação. E agora pode ter o seu produto boicotado lá fora. E o acordo entre União Europeia e Mercosul. Tudo isso é uma bola de neve e que o maior prejudicado é o povo brasileiro, é o desempregado. Nós temos 13 milhões de desempregados, precisamos fazer esse país crescer e a forma mais rápida de crescer é exportando serviços, exportando mercadorias e fazendo relações comerciais. O que nós estamos fazendo é destruindo, de uma forma muito amadora, destruindo a imagem do Brasil lá fora. Lamentavelmente, eu até cito isso no artigo que eu escrevo para o Jornal da Orla, né? Se o Bolsonaro tivesse o mínimo de conhecimento, né, do cargo que ele ocupa, se tivesse uma assessoria
competente no Ministério do Meio Ambiente e competente no Ministro de Relações Exteriores, que é um sujeito completamente desequilibrado, né? E completamente fora de órbita também, não teria acontecido isso. Os caras querem o quê? Os caras vão jogando uma pedrinha, joga a segunda pedrinha, a terceira pedrinha. Se você joga um tijolo, eles te chamam a polícia. Fala, o cara me jogou um tijolo. O que é isso aqui? Esse cara, né, tem que ser preso e tal, não sei o quê. Joga uma pedrinha, devolve uma pedrinha, amigo. Metade da pedrinha que jogaram em você. E faz a política internacional que a gente sempre fez. Como o Augusto faz lá. A Santa Casa, por exemplo, você tá tudo bem, né, na gestão da Santa Casa? Graças a Deus, graças a Deus. Nós estamos preocupados porque essa reorganização da economia no país reflete no atendimento de convênios. Nós tivemos uma diminuição, os convênios têm feito uma administração bastante rígida e a Santa Casa, ela não pode... As pessoas talvez não saibam, não podem se esquecer que em 2015, antes do provedor Ariovaldo Feliciano assumir, a Santa Casa teve um prejuízo de 35 milhões de reais. O provedor assumiu a Santa Casa em fevereiro de 2016 com um déficit mensal de 5 milhões de reais. A Santa Casa ia fechar de acordo com o corpo clínico, numa matéria do Jornal da Tribuna, em novembro de 2015. A pior crise da Santa Casa. Então, houve uma mudança de cultura e é natural que quando você afasta um profissional que não está atendendo adequadamente, deixa de atender às solicitações pessoais de fulano, beltrano, que pedem para passar um paciente na frente ou dar prioridade para um outro paciente, isso afeta o aspecto político. Meu cargo eu sou funcionário da Santa Casa, sou um profissional contratado pela Santa Casa. Então, eu tenho lá o meu cargo à disposição do provedor, não é? A quem eu devo obedecer. Não é? Qualquer outro cargo de expectativa, ele, como o próprio nome diz, é uma expectativa. Não é? O dia que for, ele vai poder mandar. Enquanto está na expectativa, quem manda é o provedor Ariovaldo, que faz uma administração extremamente séria. As pessoas sabem, o Ariovaldo é contador, economista, advogado, foi presidente das principais instituições ligadas à contabilidade, um nome respeitado, não só na área profissional, mas também na maçonaria, onde ele tem uma participação muito efetiva. E fico muito preocupado, viu, Boturão? Porque a Santa Casa, ela é uma instituição que atende não só a cidade de Santos, mas aos 9 municípios da Baixada Santista. E se nós formos voltar ao passado, e muita gente quer que se volte ao passado da Santa Casa, e você que utiliza a Santa Casa, você que está indo na Santa Casa, seja para ver um doente, seja ou mesmo para usar o serviço da Santa Casa, você sabe que a Santa Casa mudou. Você sabe que melhoraram os atendimentos médicos, ampliaram os equipamentos, a limpeza, as instalações. Nós não podemos esquecer que até o provedor assumir, a Santa Casa não tinha uma ressonância magnética, o que impedia diversos exames. Muito obrigado, Boturão, pela participação. Obrigado, Augusto, por estar com a gente mais uma vez. Obrigado ao nosso Fabrício Pierdomênico, né? Sempre com informações importantes aí da área portuária, questão empresarial, enfim, o Santana diariamente conosco. A gente com você de segunda a sexta-feira, ao vivo, 1h30 da tarde, o nosso ponto de vista, reprise às 8 da noite. Tchau, gente. Obrigado.